Alegria, paz e bem, sou o Padre Paulo Nunes e este é o nosso programa Palavras que Não Passam. E é com muita alegria que trago para você uma mensagem de fé e de transformação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós, nesse programa Palavras que Não Passam, nós adentramos então no novo tempo litúrgico. Nós estamos então, a partir de hoje, de quarta-feira de cinzas, nós estamos então entrando no tempo da quaresma. Todo o significado, toda a simbologia e toda a representação que esse tempo tem e também a sua força que nos ajuda em todo o processo de transformação de vida, de conversão de vida que a Igreja propõe nesse tempo. Nós vamos de maneira diferente hoje, nós vamos fazer o nosso programa através então de algumas perguntas. Chamamos então de quaresma esse tempo de 40 dias, na verdade que é reservado para os fiéis cristãos então se prepararem para a Páscoa do Senhor. 40 dias. Esses 40 dias representam os 40 anos que o povo de Deus passou no deserto, que o povo de Deus passou na escravidão e teve então a sua libertação. Esses 40 também representam os 40 dias que Jesus passou no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. E tem muitos outros significados, pois o número 40 na Bíblia, ele possui muito significado. E para nós deve ter um significado especial, pois nos prepara de fato para essa experiência de deserto que nós passamos. A nossa vida experimenta também as quaresmas do dia a dia. Então, nessa experiência nós estamos então delimitando um tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. É um tempo, na verdade, litúrgico, vivido por toda a Igreja desde o século IV. E se manifesta, na verdade, em 3 pilares. Se manifesta no pilar da oração, no pilar da penitência, que é o jejum, e, na verdade, também se manifesta através do pilar da esmola, ou seja, da caridade. A quaresma também tem alguns aspectos que são muito importantes, e é importante, na verdade, a gente não esquecer, que é os aspectos justamente de um tempo de penitência, um tempo de reconciliação, um tempo de renovação para toda a igreja, através da prática do jejum, através da prática da abstinência. E é também um tempo de conversão. A espiritualidade da quaresma é, acima de tudo, uma espiritualidade penitencial. Ela é um tempo introspectivo, mas não é um tempo de tristeza. E isso se manifesta justamente na cor roxa, isso se manifesta dentro da celebração litúrgica, quando não se canta alguns cantos, como por exemplo o Aleluia, não se canta também o hino de louvor, o Glória, como nós conhecemos, mas também é até recomendado que não se cante muito. É importante que nesse tempo se faça um jejum dos próprios cantos, para que seja um tempo muito mais reflexível do que um tempo mais, digamos assim, agitado. Nós no Brasil precisamos tomar muito cuidado para que os tempos litúrgicos eles não sejam camuflados, digamos assim, pela musicalidade que às vezes a gente acaba trazendo para dentro da liturgia. Precisamos tomar cuidado porque nós não somos um grupo de protestantes, muito pelo contrário. A nossa fé católica, ela nos ensina justamente que esses tempos litúrgicos, eles vão delineando, na verdade, os mistérios da nossa fé, aquilo que nós celebramos, aquilo que nós então vivemos e experimentamos.
Por isso é muito importante que a gente possa viver dessa forma. A espiritualidade da quaresma, ela deve ser vivida como um retiro, ou seja, como um grande retiro coletivo. Nesses 40 dias, a igreja toda se prepara. Por isso, as vias sacras, os momentos de reflexão, as orações penitenciais, a promoção justamente dos jejuns, também a experiência da confissão, ou seja, tudo isso vai delineando uma espiritualidade penitencial para conduzir, na verdade, e preparar o fiel para celebrar então a Páscoa do Senhor. Ora, a penitência, na verdade, é uma manifestação de uma mortificação, seja do corpo como também da alma. E isso tem como função, na verdade, despertar em nós a conversão. Ou seja, a penitência é um conjunto de atos interiores e exteriores também, que são dirigidos em reparação dos nossos pecados, dos nossos excessos, das nossas faltas. E o próprio Código de Direito Canônico, lá no número 1249, no cânone 1249, nos diz o seguinte: todos os fiéis, cada um ao seu modo, estão obrigados pela lei divina a fazer penitência. Não obstante, para que todos se unam em uma única prática comum de penitência, se fixaram os dias de penitência para os fiéis, que se dedicam de maneira especial à oração e realizam obras de piedade e de caridade, e se negam a si mesmos, cumprindo com maior fidelidade suas próprias obrigações e, sobretudo, observando o jejum e a abstinência. Talvez aqui nós nos perguntemos ainda, dentro dessa perspectiva canônica, nós ainda permeia, na verdade, algumas dúvidas, quando é que realmente devemos fazer essas penitências? Quais são os dias mais adequados para isso? Então, há no cânone, no Código de Direito Canônico, número 1250, nos diz que na Igreja Universal são dias e tempos penitenciais, todas as sextas-feiras do ano e do tempo da quaresma. Ou seja, não é somente no tempo quaresmal, mas todas as sextas-feiras do ano nós somos convidados então a fazermos então penitência. O que nos diz então ainda o Código de Direito Canônico sobre a questão da penitência? Em lembrança, na verdade, em lembrança do dia em que Jesus morreu na Santa Cruz. Por isso, se recorda que todas as sextas-feiras, a não ser que coincida com uma solenidade, deve-se fazer a abstinência de carne ou de outro alimento que seja determinado pela conferência episcopal. O jejum e a abstinência se guardarão na quarta de cinzas e na sexta-feira santa, nos diz o Código 1251. Ou seja, se pararmos bem para pensar, nós somos chamados a viver essa penitência como uma realidade dentro da nossa espiritualidade cotidiana. Ou seja, semanalmente, às sextas-feiras, nós devemos recordar a paixão de nosso Senhor. E é um dia de fazer penitência, é um dia de fazer jejum. Porém, quando se cai em uma solenidade, uma grande festa, por exemplo, este ano, o dia 19, a solenidade de São José vai cair na sexta-feira. Então não é dia de fazer penitência, porque é uma solenidade. Trata-se então de uma grande festa que nós então celebramos. Então, nós olhamos de maneira particular para esse dia, recordando a paixão de Jesus, e nos unimos a ele através da penitência, através do jejum. Na verdade, a quarta-feira de cinzas, ela é o princípio da quaresma. A quaresma se inicia com a quarta-feira de cinza. Um dia muito especial, porque nos traz esse caráter penitencial, em que nós manifestamos, na verdade,
o nosso desejo pessoal de uma conversão a Deus. Quando vamos, na verdade, aos templos que nos impõem, na verdade, aquela cinza sobre o nosso corpo, nós experimentamos, então, e expressamos com humildade e sinceridade do coração que desejamos, na verdade, nos converter e crer na palavra de Deus, e crer no Evangelho. As cinzas, nesse sentido, ela procede daqueles ramos que foram abençoados no domingo de Ramos passado, ou seja, da quaresma passada. Então, desde o século XII, na verdade, essa manifestação das cinzas, esse pequeno gesto que acontece dentro da celebração, que entrou no rito, na verdade, da Santa Missa, trata-se de um simbolismo que representa, na verdade, a condição fraca do homem que caminha para a morte. Representa a situação pecadora do homem. Significa a oração e a súplica para que Deus possa ajudar o homem. É a manifestação também e o desejo de ressurreição que cada um de nós carregamos no coração e que desejamos. Afinal, todos nós estamos destinados a participar do triunfo de Jesus. Conversão é reconciliar-se com Deus, apartar-se do mal, para estabelecer de fato uma amizade com o Criador. Supõe, na verdade, inclui o arrependimento, a confissão de cada um dos nossos pecados. Por isso, o indicado é que nós possamos, então, fazer uma boa confissão. Isso significa, claro, fazer essa confissão de maneira clara, de maneira concisa e também de maneira concreta e completa. Ou seja, precisamos então fazer essa experiência e nessa experiência manifestar então nosso desejo de conversão. E fazemos isso também praticando as obras de misericórdia. A obrigação que todo católico tem, na verdade, nesse tempo de quaresma, é da vivência e da experiência do jejum e da abstinência, assim como, na verdade, a confissão e a comunhão anual. Então, os cristãos, eles se obrigam, na verdade, devem se obrigar a esta responsabilidade. O jejum, na verdade, o que consiste? O jejum não é simplesmente uma mortificação. Muitas vezes, nós corriqueiramente dizemos que vamos fazer um jejum de chocolate, fazer um jejum de doce, fazer um jejum do suco, fazer o jejum da bebida alcoólica e jejum de tantas outras coisas. Mas isso não é o jejum. O jejum que, na verdade, a Santa Igreja prescreve e que Nosso Senhor fala na sua palavra é o jejum absolutamente de refeição, de comida. Ou seja, eu abro mão da refeição. Então, é essa experiência então da falta que vai me ajudar corporalmente e vai me ajudar também a minha alma, vai levar a minha alma. Quando nós abdicamos, na verdade, de uma refeição, isso faz bem para a nossa alma. Ajuda a gente a valorizar aquilo que temos, ajuda a gente, na verdade, a romper com muitos obstáculos que nós carregamos e, acima de tudo, nos ajuda a tirar os nossos excessos, descobrir e retirar os nossos excessos. Então o jejum ele possibilita tudo isso. Fora a questão da intimidade com o Senhor. A abstinência, da mesma forma. Na verdade, se chama da abstinência a proibição, no caso da igreja, a proibição de se comer carne. E aqui prestamos bem atenção, porque às vezes nós pensamos que é abstinência de carne vermelha. Não. Na Sexta-feira Santa, nas sextas-feiras e que recordamos a paixão de Jesus, não é abstinência da carne vermelha, é da carne. Isso significa que ela pode ser vermelha ou pode ser branca. A igreja nunca ensinou o que seria a abstinência da carne vermelha, mas é a abstinência da carne.
Agora, algumas interpretações acabaram, na verdade, levando, mas se a gente vai para o texto do Código de Direito Canônico, nós vamos ver lá que é a abstinência da carne. Isso significa carne vermelha ou carne branca. Mas aqui vem uma indagação, né? Porque se pararmos para pensar, o peixe também é uma carne. Então, por que seria permitido, então, o peixe e não seria permitido o frango, a carne de porco e etc. E aqui pensamos em algo muito conceitual e para aquilo que é essencial. Vamos pensar da seguinte forma: é verdade que o peixe é uma carne, mas se nós pararmos para pensar, quando na verdade a igreja pede para fazermos abstinência da carne, ela pede que a gente faça uma experiência da falta. E essa experiência da falta, a gente consegue fazer muito mais com o peixe do que com uma carne vermelha ou uma carne branca. Porque o que é que nós vamos encontrar? A carne vermelha ou a carne de frango, seja lá o que for, quando nós consumimos, ela demora muito de fazer digestão. Então a gente sempre vai ter aquela sensação de que estamos fartos, de que estamos cheios e que não precisamos. O peixe não. Tanto é que o peixe é recomendado, né, pelos nutricionistas porque é uma carne saudável. Então você come, é de muito fácil digestão. Não te deixa, na verdade, com aquela sensação de estar saciado. Muito pelo contrário, você come e pouco tempo depois você já se encontra com fome de novo. Por quê? Porque a carne do peixe ela não demora, na verdade, de fazer a digestão. Então a abstinência que a igreja, na verdade, nos ensina é da carne. Porém, nós consumimos o peixe por ser justamente uma carne de fácil digestão. Então, nos dá aquilo que precisamos experimentar, ou seja, essa experiência da falta, da não saciedade, da falta. Então, o peixe nos ajuda a fazer esse tipo de reflexão. Lembramos também que está obrigado ao jejum e à abstinência da carne aqueles que têm 14 anos, estão cometidos de 14 anos. Mas é lógico, todo pai, toda mãe, educando o seu filho como cristão, vai justamente ajudando ele a fazer esse processo, esse caminho. E a abstinência de carne, em um dia ou 2 dias da semana, com certeza ninguém morre, né? Então, é possível fazer sim a abstinência de carne e é possível fazer sim um jejum. A campanha da fraternidade, canonicamente, ou poderíamos até falar liturgicamente, ela não faz parte da quaresma. Porém, por uma questão pastoral, a campanha da fraternidade, ela entra em nosso país, ela entra nessa perspectiva quaresmal, porque ela nos apresenta, acima de tudo, um propósito que é nobre, apontar na sociedade uma situação de pecado, uma situação grave e social que precisa ser transformado e que precisa ser efetivado, acima de tudo, a prática da caridade. Levar, então, a sociedade a despertar essa caridade, que é uma caridade pastoral e muito importante para a vivência da fé. É desta forma e com esse propósito que a comunidade, então, ela entra com essa voz profética através da campanha da fraternidade para mudar, então, uma realidade da sociedade. Uma situação de pecado social em que a sociedade precisa ser, então, transformada. Então, por isso que a campanha da fraternidade, ela entra nesse tempo litúrgico para poder agregar, inclusive, agregar valores. A campanha da fraternidade, ela acontece todos os anos e a cada 5 anos ela acontece de maneira ecumênica. Isso significa que contém ali o apoio, a colaboração de outras entidades, de outras religiões cristãs, sobretudo formada ali pelo CONIC,
Então não é somente a CNBB, mas é a CNBB juntamente com o CONIC. Então que celebram, digamos assim, um texto base para poder desenvolver um trabalho e levar então a sociedade a esta reflexão. Infelizmente, neste ano, por conta de grupos extremistas, assim podemos dizer, dentro da igreja, grupo de extremistas estão fomentando, na verdade, o caos, propagando muitos discursos revoltosos contra os nossos bispos, mas também acendendo uma interpretação, por vezes exagerada, a respeito do texto base da campanha da fraternidade, pelo menos ao meu ver. Hoje na sociedade, o que eu tenho notado acima de tudo, é que tudo se torna, na verdade, se tem um motivo para protestar. Qualquer coisa que se faz hoje, se vai nas ruas, se queima pneu, fecham as ruas, impossibilita as pessoas a transitarem, tudo é um motivo para protestar. E isso, de certa forma, tem entrado nos últimos anos dentro da igreja, querendo conduzir a igreja, levar a igreja da mesma forma que se leva as organizações sociais. Só que estamos equivocados, porque a igreja ela não é uma organização social, ela não é uma entidade social, ela não é uma ONG, é a igreja de Cristo. É a igreja de Cristo que subsiste justamente na igreja católica. Por isso, não vamos transformar do mesmo jeito, não podemos transformar e ver a igreja do mesmo jeito e achar que a gente vai resolver tudo no grito. Não é dessa forma que se dialoga. Infelizmente, nós temos visto muitos leigos e às vezes até clérigos que têm se manifestado, inclusive, contra até o Santo Padre em suas colocações, em suas cartas, em suas encíclicas, em suas posturas. E isso, muitas vezes, vão fazendo da pior forma, e às vezes até em maneira infantil, que é levando justamente as redes sociais. Não se dialoga dessa forma. A igreja não é e não pode ser nunca uma instituição anárquica. E aqui precisamos entender que existe um lugar especial dos nossos bispos. Eles são os apóstolos. E precisamos, então, escutá-los acima de tudo, para que não percamos o respeito e a caridade, para que permaneça a unidade da igreja, para que ela possa ficar de fato intacta. Vale ressaltar que a campanha da fraternidade, ela não se trata de um dogma de fé, ou seja, pode ocorrer, de acordo com o tema, podem ocorrer opiniões contrárias, discussões, concordâncias, e etc. Mas a responsabilidade e a caridade evangélica, elas devem, acima de tudo, prevalecer. Bom, o fato é que bem a campanha da fraternidade ainda não foi lançando hoje, né, a campanha da fraternidade, o fato é que o seu tema já se mostra fracassado dentro da própria igreja. Então, enquanto a igreja está preocupada num discurso de diálogo fora, eu creio que agora deverá se preocupar muito mais com o discurso com o discurso dentro dela mesma, para que possa, a paz de Cristo, digamos assim, possa reinar. Vejo que muitos corações estão exaltados, né? Por um lado os bispos, talvez em menos pouco manifestado, e por um lado o grupo de leigos, que não me parecem ter desejo nenhum de escutar aquilo que a igreja tem a dizer a respeito do assunto. Vemos também que, de certa forma, é preciso que esse diálogo ele aconteça diante desses desconfortos que nós estamos notando. Mas não creio que a rede social seja o lugar mais adequado para isso. O que vemos é que estão atacando os nossos bispos, mas não estão escutando.
E um ataque sem escuta, ele está, na verdade, fadigado ao discurso do ódio. E isso provoca muito mais uma divisão dentro da igreja do que absolutamente uma unidade. Não é que o fiel leigo ele não tem um pensamento livre. O pensamento do leigo ele pode ser livre e é legítimo isso. Ele pode se manifestar. Não há uma proibição para isso, muito pelo contrário, o Código de Direito Canônico dá esse direito aos fiéis leigos quando perceberem que alguma coisa está fora da ordem, digamos assim. Portanto, não se deve faltar à caridade. O pensamento livre, ele não nos dá o direito, na verdade, de gritar como se a verdade absoluta estivesse em nossas mãos. Portanto, a campanha da fraternidade, ela vai acontecer, sim. E ela tem que acontecer. Ela vai acontecer e rezaremos nossas vias sacras, celebraremos os nossos encontros em família, iremos colaborar economicamente com a campanha, porque a finalidade da colaboração que se é dada à campanha não é de maneira alguma para grupos abortistas e nem muito menos para promover agendas ideológicas e etc. Mas existe uma finalidade própria para isso, que é a caridade. E isso nós não podemos perder de vista. Por isso que as coisas elas não podem ser conduzidas à base do grito. Devemos escutar, devemos entender e ver a essência de cada coisa. Seja a essência da campanha da fraternidade, seja a essência de onde vai essas doações. É importante ler o que a própria CNBB publica e para onde vai justamente esses recursos, que não vão de maneira alguma para estas instituições nem abortistas e nem que promovam justamente essas correntes ideológicas, esses lobbies que existem então na sociedade hoje. Uma outra coisa é que precisamos, acima de tudo, sermos bem sensatos. Existem pessoas desonestas com a fé em qualquer ambiente, não é somente na CNBB. Existem as pessoas desonestas com a fé dentro da nossa casa, da nossa família, dentro da nossa pastoral, do nosso grupo, dos nossos movimentos. Existe muita gente que é justamente desonesta com a fé. Então não é somente algo da CNBB ou próprio da CNBB. Então, desonestos da fé existem em qualquer lugar. Então, se existe nessa comissão alguém ali que seja de fato desonesto na concordância da fé e da vida doutrinária, dos dogmas da igreja, esse não deve ser um motivo, na verdade, de que as coisas deviam se acabar e que nada presta. Muito pelo contrário. Penso que as coisas precisam ser revistas, claro que precisam, mas é importante também que, além de serem revistas, é que as nossas posturas elas também sejam revistas. O nosso foco, não vamos esquecer, o nosso foco é a quaresma da igreja, é o tempo litúrgico da igreja, o tempo que nos chama à conversão, o tempo que nos chama à mudança de vida, à penitência. O nosso olhar deve estar em Cristo. Não vamos desviar, não vamos pegar o tempo quaresmal e vamos estragar aqui como se ele não prestasse, porque encontramos uma palavra ou outra de desconforto, o que induz, na verdade, a um erro. Não vamos fazer isso. A quaresma é o tempo do Senhor para as nossas vidas e devemos viver com intensidade. O nosso foco, mais uma vez eu digo, está em Cristo Jesus. É nos mistérios de salvação. É na salvação que Ele nos dá. A quaresma é o tempo para nos prepararmos para a Páscoa. E vamos viver isso com verdade e com integridade. E por fim eu fico com as palavras de São Paulo. Examinai tudo e ficai com aquilo que é bom. Palavras que libertam, palavra poderosa tem teu corpo.
palavra por palavra.